Olá, eu sou o Bruno Fuga, nós estamos aqui no canal do YouTube do escritório, sempre com o propósito de comentar um pouco sobre processo civil, rotina forense ou rotinas em escritórios de advocacia. O tema que eu trago hoje, sempre com essa visão mais prática, é distinção consistente, tá? Nós vamos falar sobre distinguish, na ótica do civil law, principalmente do Código de Processo Civil, e falar um pouco sobre o 489 e pensar o processo, o uso de precedente ou do direito jurisprudencial sobre essa ótica de distinção consistente. Muito importante e talvez um dos temas mais importantes ligados ao uso do precedente, ao confronto de direito jurisprudencial, de suposto aí vinculação forte dos precedentes ou até mesmo na visão de alguns precedentes obrigatórios, tá? O que eu trago aqui é a leitura do 489, tanto numa ótica da magistratura quanto para os advogados. O 489, parágrafo 1º, inciso 5º, vai falar que o magistrado não pode se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar os seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sobre julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Então, aqui posto, nós podemos tratar sobre o termo muito importante que é distinção consistente. Então, o advogado, quando fundamenta na necessidade de ver seguido um precedente ou um direito jurisprudencial, o magistrado que deseja ou fundamentar que esse precedente não deve ser seguido ou que o direito jurisprudencial não deve ser seguido, ele deve fundamentar na ótica e com fundamentação analítica de uma distinção consistente, ou seja, ele não pode fazer uma distinção inconsistente, que seria uma superação furtiva, alguma coisa que onde você se distancia da aplicação de um precedente, mas sem a fundamentação analítica. Então imagina, por exemplo, que você tem um repetitivo do STJ e o advogado exige a aplicação da ratio, ou como o código diz aqui, dos fundamentos determinantes. O magistrado não pode se afastar de aplicação desse precedente de uma maneira com a ótica de uma distinção inconsistente. Ou seja, penso eu que o ônus argumentativo se opera tanto no sentido do advogado que exige, entre aspas, a exigência de fundamentação e de seguir o precedente, quanto e principalmente do julgador que julga, diz que não vai aplicar o precedente, pois o caso não é análogo ao posto-se comparativo com paradigma, só que faz uma distinção inconsistente. E aí nós temos esse termo aí para utilização no direito. Nós temos distinções consistentes, distinguish, onde não se aplica o precedente porque há uma distinção consistente, ou seja, a ratio daquele precedente paradigma não se aplica ao seu, tá? Assim também como o inverso pode acontecer quando a distinção é inconsistente, ou seja, deveria se aplicar aquele precedente, mas o julgador diz que não se aplica, só que ele faz de uma maneira furtiva, ele faz de uma maneira que ele faz uma distinção inconsistente, tá bom? Outros vídeos dentro desse canal nosso YouTube nós vamos trabalhar sobre os critérios de superação, e aí a gente vai falar numa visão mais macro desse tema. Espero que tenha gostado, sempre nessa visão prática do processo civil, e o tema de hoje foi distinção inconsistente. Um abraço para todos.